Buenas! Na aula de hoje, então, iremos aprender a desenhar polilinhas. Existe uma diferença básica entre linha e polilinhas. Para exemplificar isso, eu vou desenhar várias linhas conectadas entre si, usando o comando line. Então, L, Enter, e irei desenhar uma série de linhas e finalizarei apertando ESC. Quando eu desenhei vários segmentos de linhas e eu clicar em um desses segmentos, eu posso verificar que cada um deles ficou como um elemento em separado. E cada um deles possui as suas características, como coordenada de início e fim e ângulo de inclinação. Então, se eu clicar e verificar as propriedades, eu irei verificar as propriedades somente daquela linha isoladamente. Então, para apagar todos esses elementos e exemplificar como é uma polilinha, eu vou clicar no canto superior e abrir uma janela até o canto inferior. Eu não estou segurando o mouse e posteriormente vou fazer um clique com o botão direito de uma forma que englobe todas as linhas desenhadas. Selecionando todas as linhas, eu vou deletá-las para então criar uma linha na forma de polilinha. Então, existe um ícone que representa essa função que é denominada de polilinha, ou seja, várias linhas conectadas que correspondem a um elemento único. Então, para exemplificar e saber como é feito no CAD, através da linha de comando, basta digitar o comando PL, que corresponderá ao comando de polilinha. Então, PL, Enter, e vou especificar todos os segmentos da linha. Vejam que existe sempre uma indicação do que eu devo executar para a função específica. Nesse caso, vou desenhar o ponto inicial e vou simular algo parecido com o que eu havia feito antes, ESC para finalizar. Vejam que agora, ao selecionar essa linha inteira, ela se comporta como um elemento único. Então, ao clicar em suas propriedades, eu verificarei as propriedades deste elemento. Outra forma de verificar todas as coordenadas de cada um dos segmentos desse elemento único que é esta polilinha basta selecionar a polilinha clicando em cima da mesma e depois na linha de comando digitar list. Com isso abrirá uma tela da janela de comandos indicando todas as características, inclusive as coordenadas de início e fim de cada um desses segmentos que foi desenhado. Vejam que no caso aqui estão aparecendo como z igual a 0, porque nesse caso não foi introduzida a coordenada z de cada um desses pontos, ou seja, estamos trabalhando propriamente no plano. Para exemplificar uma outra forma de desenhar uma polilinha, eu vou então apagar esta polilinha criada e vou utilizar coordenadas conhecidas para desenhar uma nova polilinha. Então, neste exemplo, eu possuo coordenadas de início e fim dessa polilinha e irei desenhar a mesma em função dessas coordenadas. Estarei dimensionando para que se torne visível as coordenadas neste vídeo. Um pouquinho melhor dimensionando aqui. E as coordenadas então ficarão visíveis. Como eu já ensinei, para realizar o comando, se estiver algum comando ativo, eu recomendo sempre que
que utilize a função ESC umas 2 ou 3 vezes, pois existem comandos embutidos dentro de outros comandos. Então, para ter certeza que não está nenhum comando ativo. Então, vamos desenhar uma polilinha que inicie nessas coordenadas e que termine nessas coordenadas com essas inflexões. Então, vamos lá. O comando, como nós já sabemos, é PL. Então, a partir de agora, basta somente digitar as coordenadas separadas por vírgula de cada um dos segmentos. Ponto inicial, ponto seguinte 20,20, Enter, ponto seguinte 30,20, Enter, e por fim o último ponto, que é 40,50, Enter. Vou finalizar, porque ele está aguardando o seu desejo criar mais um ponto. Como eu não desejo criar mais um ponto, basta apertar ESC e a polilinha está criada então. Para que eu possa visualizar e preencher toda a tela com um desenho realizado, basta utilizar a função anteriormente citada, que é Z correspondente a zoom e zoom para a extensão ou extend, EX, Enter. Vejam que a linha foi desenhada conforme foi selecionado, corresponde a um elemento único, e se eu desejar conhecer as características do mesmo, estando ele selecionado, basta digitar list no comando, na janela de comandos, que aparecerão as coordenadas dessa polilinha propriamente dita. Se eu desejar fazer uma polilinha fechada, então eu deverei utilizar uma outra característica que posteriormente será elencada em algum outro vídeo. Agradeço no momento. Para a aula de hoje era isto mesmo.